Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal no YouTube ou ao meu site se você estiver acompanhando o curso. E se você não conhece, proficard.com. Dá uma fuçadinha lá, tem bastante material que eu publiquei para você. O conteúdo sempre, claro, gratuito. Desde 2001 você não vai pagar para aprender matemática comum sobre nenhuma hipótese. Matemática não é comércio e muito menos educação. Bom, vamos lá. Hoje eu estou trazendo para vocês a comparação entre formas de escrever porcentagem, onde você já pode notar aqui que eu coloquei uma barra para representar 100% e outra barra do mesmo tamanho para representar a unidade. Estas duas barras vão ser utilizadas para fazer a referência ao total de uma grandeza. O total pode ser escrito como 100% ou também pode representar a unidade. Muito bem, então o total de algo é 100% e eu estou aqui encarando o total como a unidade. Bom, como que nós podemos fazer subdivisões da porcentagem, como nós podemos fazer subdivisões da unidade? De infinitos modos. Mas eu vou selecionar algumas subdivisões que vão ser bastante oportunas para a gente poder trabalhar melhor a forma de transição entre a forma de porcentagem, por exemplo, a forma de fração e a forma decimal. Eu vou dividir 100% em duas partes iguais. 100% dividido por duas partes iguais resultará em 50% cada uma das partes. Eu tenho, portanto, 50% e 50%, que é a divisão do 100% em duas partes iguais. Agora, e se eu fizer a divisão de 100%, digamos, por três partes iguais? Cada uma das partes será 33,33333%, ou especificamente uma dízima periódica, que vai ser representada por essa barrinha aqui. Essa barrinha em cima do 3 vai representar que este dígito 3 vai se repetindo infinitamente. Pois bem, então nós temos aqui uma das terças partes aqui de 100%, a outra terça parte e, finalmente, a outra terça parte. Ok. Se eu fizer a divisão de 100% agora em quatro partes, cada uma das partes vai corresponder a 25%. Vamos lá. Se eu fizer a divisão de 100% em 5 partes iguais, cada uma das partes corresponderá a 20%. Se eu fizer a divisão de 100% agora por 6 partes iguais, cada uma das partes vai corresponder a 16,666%. Muito bem. Agora, eu não vou fazer a divisão por 7. 7 vai ser um número que não vai me ajudar nessa explicação. Eu vou partir para o número 8. Dividir os 100% em 8 partes iguais, resultando em 12,5%. Muito bem, agora se eu faço a divisão de 100% por 10 partes iguais, eu vou ter 10% em cada uma das partes. E se eu fizer a divisão de 100% em 12 partes iguais, eu vou ter 8,333%, também mais um número que pode ser complicado para fazer a representação decimal, mas não tem problema. Muito bem, nós temos então 100% dividido em duas partes de 50% cada uma, em três partes, cada uma de 33,3% cada uma,
Nós temos a divisão por 4, depois por 5, nós vamos ter a divisão por 6, depois por 8, 10 e finalmente por 12. Eu vou fazer a mesma divisão aqui nesta parte, nesta região, porém aqui eu vou utilizar a mesma subdivisão, porém utilizarei a forma de fração. Muito bem. Bom, legal. A gente tem nestas duas tábuas as mesmas quantidades, os mesmos números, porém aqui representados na forma de porcentagem e aqui representados na forma de fração. O que eu quero dizer com os mesmos números? O número é 100%, o número é o número 1. Aqui, o espaço compreendido entre esta barra azul é a mesma, a quantidade é a mesma. A mesma coisa aqui e aqui. Só muda a forma com que eu faço o registro. Agora, você pode perceber que, utilizando a forma de fração, nós simplesmente colocamos na fração a parte dividida. 1 dividido por 2 é meio, 1 dividido por 3 é 1/3, 1 dividido por 4 é 1/4 e assim por diante. A notação de fração é bastante legal, é bastante eficiente e nós não vamos deixar ela de lado. Ela é bastante relevante para a gente operar uma série de problemas na matemática. Porém, a porcentagem, por utilizar um denominador comum, o 100, vai evitar que nós tenhamos que operar sobre frações cujos denominadores sejam diferentes. Aqui, todas as frações, na verdade, serão representadas pelo denominador 100, porque representa 50 sobre 100, 50 sobre 100, 25 sobre 100, 20 sobre 100 e assim por diante. Repara que as quantidades nas devidas cores são as mesmas. Isto daqui a pouco vai ser importante, grava isso e não se esquece. Bom, eu vou fazer uma nova arrumação aqui, porém, em vez de trabalhar com os números na forma de fração, eu vou trabalhar com os números na forma decimal. Tá só um segundinho que eu vou fazer a arrumação aqui para você. Muito bem, como você pode notar, a forma de porcentagem para a forma decimal, os números são similares, porque 50% você repara 0,5. Desconsidera a notação inglesa usando ponto, nós utilizamos a notação francesa usando vírgula, mas isso não vai mudar muito. Repara que nós temos aqui a representação diretamente apropriada. Eu vou explicar depois, mais tarde no site, como que a gente vai fazer a transposição destes números para estes números, que acabará sendo bem mais fácil do que transformar estes números para a forma de fração. Mas o mais importante é que ainda assim as quantidades em cada cor, respectivamente, representam a mesma coisa, só estão escritas de forma diferente. Vamos prestar atenção agora em alguns exemplos. Digamos que eu queira reescrever 50% utilizando a notação de fração. O número representa a mesma quantidade, porém escrito em forma de porcentagem e aqui escrito na forma de fração. Repara, é a mesma coisa, só está escrito de forma diferente. Se eu quiser, por exemplo, representar, digamos, 1/6 na forma de porcentagem, eu vou ter na forma de porcentagem 16,666%. Digamos que eu queira representar agora, digamos 10%, mas na forma de decimal. Na forma de decimal, nós vamos ter 0,1. Nós podemos fazer várias combinações aqui. O importante é destacar que as quantidades, elas representam a mesma coisa. A quantidade aqui, ou o espaço, se você preferir, é o mesmo, só muda a forma de escrever a quantidade. A mesma coisa aqui para os valores convenientes e a mesma coisa aqui. Não é complicado fazer o uso do decimal, não é complicado fazer uso da forma de fração e também não é complicado trabalhar a forma de porcentagem. O que às vezes pode causar algum problema aos estudantes é como misturar uma coisa na outra e quando vê vantagem no uso de uma
ou no uso da outra. Muito obrigado pela sua visita, dá o seu joinha, dá o seu like e não perca a próxima aula. Um abraço.